Não estou nem aí que você é. Para Deus não importa o que você é. No momento que a trombeta de Deus tocar e a imortalidade vier sobre a mortalidade e a corrupção se vestir de incorrupção, e você entrar nos portais de pérola, não vai ser porque você é batista ou metodista ou católico ou da Igreja de Deus ou Assembleia de Deus, mas porque você foi lavado no sangue do Cordeiro e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia, mas eu vejo que não existem palavras ou frases ou uma terminologia que esteja ali por acaso. Tudo nesse livro quer dizer algo. Quanto mais estudo, mais vejo isso. Quando Jesus disse as palavras: "E farei dele coluna no templo do meu Deus", ele estava pensando em mais do que só usar uma representação. Essa é a única outra vez, fora uma outra referência que o apóstolo Paulo fez, que a palavra coluna é usada. Quando ele disse, ele estava se referindo a algo que eu espero poder demonstrar a você nessa noite, para mostrar do que ele estava falando. Eu espero que consiga fazer isso, e o que você deve se tornar, porque existe um adesivo que às vezes eu vejo atrás dos carros que diz: não somos perfeitos, somos perdoados. E tenha paciência, porque Deus ainda não terminou de tratar conosco. E basicamente, em uma terminologia moderna, resume o que estou dizendo. Ele diz que farei, que esculpirei, que ia moldar você na imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele está transformando você em algo nessa noite, de acordo com o poder do Espírito Santo em sua vida. Muito bem. Quando Davi se tornou o rei de Israel, Israel era pouco mais do que um grupo, um bando de várias tribos que tinha tentado encontrar a sua identidade com Saul e tinham falhado. Mas quando aquele pastor foi ungido para ser rei de Israel por Samuel, o profeta, foi um acontecimento que tem uma significância muito grande, até mesmo para nossas vidas hoje. Enquanto Davi, o doce salmista, o cantor de Israel, tem um termo que os judeus usam e nós não entendemos bem ou usamos muito em nossa terminologia. Ele era chamado de querido de Israel, Davi. A Bíblia nos diz que depois que ele solidificou o seu reino, que ele foi ao Nordeste para consolidar aquilo que Deus queria que ele consolidasse, porque Israel, debaixo das promessas de Deus, que são muito maiores do que você vê ali naquela terra de hoje. E eu escutei o presidente Reagan, enquanto ele mencionou o plano que ele diz que tem para criar uma terra para os palestinos, e Deus sabe que todos são amados pelo Senhor, seja quem for. Mas aquela Cisjordânia que está em questão, eu respeito muito o julgamento do nosso presidente, mas é um plano que vai falhar e não vai dar certo, porque a Cisjordânia pertence a Israel. Tem muita coisa de Moisés, de Jacó, muita coisa desse livro aqui, naquela área. Davi foi ao Nordeste, para as margens do Eufrates, para a terra de Zoba, que era governada por um rei ímpio chamado Hadad-Ezer.
É algo maravilhoso. Eu estava viajando outro dia às margens do norte de Israel e tínhamos acabado de voltar de Beirute, bem no meio do verão e em meio a várias bombas e tiros e canhões e armas, tanques de guerra, uma confusão. E estavam mencionando nomes de um homem que é bem conhecido naquela parte do mundo, né? Ele tem o mesmo nome que eu mencionei nessa noite, Hadad-Ezer. Agora o nome Hadad-Ezer não era bem o nome que a mãe dele deu a ele quando nasceu. O nome Hadad-Ezer era um título como Faraó, César. E quer dizer meu ajudador. E quando você chega ao significado dessa raiz, a raiz desse nome quer dizer meu ajudador demoníaco. Alguns daqueles reis ímpios eram muito ricos. E Davi foi até lá, invadiu aquela terra de Zoba, nas margens do rio Eufrates. Satanás permite que você, se for de acordo com o propósito dele, interessante que você muitas vezes seja abençoado financeiramente, para te atrair à vontade dele e te enganar, e para te fazer sentir que esse é o caminho, para que possa matar você com suas garras. Quero que você escute algo que tenho para dizer aqui. Existem pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, estão em uma categoria diferente. Não quer dizer que eles serão salvos, por favor me entenda. Mas se eles nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, estão em uma categoria diferente de você que já ouviu. Muitos de vocês que me assistem pela televisão nos dizem através dos sistemas que temos a maior audiência da nação e do mundo. Muitos de vocês, eu recebo suas cartas. Para cada carta que recebemos, 1000 pessoas nunca escrevem, mas se encaixam na mesma categoria. E você ouviu o Evangelho. Você está aí na sua sala ou no seu quarto, onde quer que seja. Você já viu esse pregador e talvez você tenha assistido no princípio para zombar ou fazer piadas e às vezes de curiosidade. Mas você não dá risada há muito tempo, pelo menos se você tem bom senso desse Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação. Você ainda pode ir para os mesmos lugares e usar as mesmas palavras sujas, talvez fazendo as mesmas coisas, e talvez você pode continuar a rir e viver na iniquidade, na obscenidade e no pecado, mas você jamais vai ser o mesmo de novo, pois ouviu o Evangelho. Quero continuar falando disso. De alguma forma, de agora em diante, a cerveja não vai estar mais gostosa. De agora em diante, fumar maconha não vai ser algo mais empolgante. De agora em diante, as drogas não vão te dar a mesma onda e o sexo ilícito as mesmas alegrias. De alguma forma você é diferente, porque você ouviu o Evangelho da eternidade e o Evangelho da palavra de Deus, e você, gostando ou não, está marcado para toda a eternidade. Isso é fato, rapaz. Aleluia. Glória. Glória. Eu fico maravilhado, recebo muitas cartas de pessoas que dizem: irmão Sueger, eu te odiava, literalmente te desprezava, não aguentava você. Eu olhava para você na televisão e eu balançava meu punho, porque teve uma época que eu e a minha esposa saímos para as boates e para a discoteca e para a boate, para os botecos, bebendo, dançando e celebrando, mas aí você acabava com tudo ali estava arruinado. Tem algo que aconteceu comigo, glória, aleluia, louvado seja Deus. O que você quer dizer? Estou dizendo que esse Evangelho de Jesus Cristo, ele tem o poder para chegar ao coração e à vida dos homens, e pode mudar o maior bêbado, pode mudar o maior apostador, o maior viciado em drogas, o maior pecador,
pode mudar o homem mais rico, pode mudar a pessoa, não importa quem ela seja, se aceitar a Jesus. E Ele vai te mudar para melhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh glória! Olha, em um culto, chamamos o pessoal para o altar e vi um homem chegando. Eu sabia que aquele homem tinha passado por poucas e boas. Sabia que sim, muita gente veio naquela noite. Estávamos em um auditório lá em Ohio. E eu sabia que ele tinha passado umas boas. Dava para olhar para ele e saber. Passou dias difíceis. Depois do culto descobri que ele estava com a máfia. Descobri que ele era assassino. Descobri que ele tinha tentado assassinar pessoas. Descobri que ele era aquele homem que puxava o gatilho, cara durão. Mas em meio àquele assassinato, aquele ódio, aqueles poderes demoníacos, ele se cansou de tudo e naquela noite decidiu aceitar Jesus. Nunca mais falaram dele. E mencionei isso na televisão mais ou menos 4 ou 5 anos depois, alguns meses atrás, recebi uma carta dele. Ele falou: irmão Swagger, eu vi o programa. Ele diz: tentaram me matar quando eu virei as costas para o mundo e aceitei a Jesus. E ele disse: eu que tinha ajudado a matar pessoas, queriam me matar, mas de alguma forma o Deus da misericórdia teve misericórdia e agora sou cheio do Espírito Santo, estou vivendo para Jesus. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu me assentei atrás da minha mesa e chorei e bradei e disse: diabo, você está vendo? Vale a pena. Esse evangelho muda a vida de homens. E eu não estou aqui para vencer um concurso de beleza. Não estou aqui para ficar contando historinha. Não estou aqui para ganhar um prêmio de personalidade. Estou aqui com uma espada. Eu não vim aqui com uma faquinha para descascar maçã. Eu vim para entrar no seu coração, para perfurar sua alma. Eu vim para te deixar miserável. Eu vim para te tocar, para te derrubar, se eu tiver que fazer isso, para que você saiba que o pecado vai te matar e Jesus Cristo vai te salvar, e só Ele pode salvar. Glória, aleluia. E é o bastante, pregadores me escutem pela TV. Por que você não joga fora esses filmes que você está mostrando domingo à noite na igreja? Por que você não esquece essas estrelas de Hollywood que você está tentando levar para a igreja para atrair os outros? Por que você não é cheio do Espírito Santo e abre essa Bíblia aqui e começa a pregar a palavra de Deus? E ela então liberta os cativos e vai elevar os homens acima das trevas e plantar os seus pés em solo firme. Ainda faz dos bêbados livres e as prostitutas limpas. O evangelho, evangelho, evangelho. Aleluia. Davi invadiu a terra de Zoba, governada por Hadad-Ezer. Hadad-Ezer, um rei ímpio, que estava sendo ajudado por espíritos demoníacos. Houve um dia que o nosso Davi celestial invadiu a sua terra de Zoba, entrou em sua casa, em sua vida, em seu coração. Eu lembro quando ele entrou na nossa, quase não se passa um dia que eu não agradeço a Deus por isso. Eu tremo só de pensar como eu ia ter acabado. A minha mãe e o meu pai, como mencionei rapidamente para você na sexta-feira, não sabiam nada de Deus. Quando eu nasci, o meu pai nunca tinha nem passado na porta da igreja. Quando eu nasci, a minha mãe jamais tinha passado na porta de uma igreja, senão uma vez, para ir a um funeral. Minha família só sabia como viver de uma forma muito pecaminosa, só isso. Meu pai era um músico, e ele tocava violino muito mesmo. Minha mãe cantava bem, mas cantava muito bem. E eu nasci em meio àquilo, e o meu pai nunca tinha nem visto uma Bíblia até fazer 25 anos. Nunca tinha visto uma Bíblia. Aleluia. Pecaminosos, maus, sem Deus, sem esperança. E mencionei para o pessoal sexta-noite, os homens do governo estavam com armas apontadas para o meu avô,
para o pai do Mick Gillis, e para o pai do Jerry Lee Lewis, e para o meu tio, que eu nasci na casa dele, agora dia 15 de março, há 48 anos atrás, apontado para eles. De repente, os agentes do governo chegaram ali na casa do meu avô e o meu tio Arthur, que preguei no funeral dele há 8 meses atrás, 86 anos de idade, salvo pelo sangue de Jesus, pai do Mick Gillis. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O pai do Jerry Lee chegou lá. E eu creio em Deus que pela ajuda e pela graça dele, que meu primo também vai ser salvo. Eles vão voltar para casa, o inferno não pode segurá-los, o diabo não pode segurá-lo, demônios também não, o inferno também não, as trevas não podem tê-los. Eu sei do que eu estou falando. E com machados quebraram toda a ferramenta que eles estavam usando para fazer uísque. E apontou a espingarda para eles. E o meu pai, a minha mãe estava grávida de 8 meses e meio comigo, alguns dias antes de eu nascer. O meu pai, com 19 anos de idade, estava de pé ali, tremendo. Meus tios foram para a cadeia, meu avô foi para a prisão. Aqueles agentes durões do governo, homens de LNS, olharam para minha mãe, depois viraram para o meu pai e falaram assim: eu não quero te mandar para a cadeia, sua esposa está para ter um filho, eu vou virar as costas por alguns segundos, e se eu virar de novo você vai para a cadeia. Meu pai podia ter devolvido todo o tempo para ele, tinha sumido já, sumido, e pronto, esse é o mundo, eu nasci assim. Um mundo de cão comendo cão, um mundo de cachaça, um mundo de jogatina, um mundo de brigas, um mundo de boates. Mas graças a Deus, o nosso Davi celestial, aleluia, oh glória, invadiu aquela terra de Zoba naquele dia e mudou a nossa vida, traçou um caminho de glória no coração do meu pai. E o coração dele foi transformado pelo Evangelho. Estou falando de um Evangelho que transforma. E não te pago nada por um Evangelho que não transforma. Vá para todas as igrejas, cumprimente todos os pregadores, fique religioso quanto quiser, mas até ser transformado e não receber o que aquele livro te fala, não vale nada. Glória, é sério. Estou falando sério. Mudar Hadad-Ezer. Davi, quando ele arrebentou com aquele rei, às margens do rio Eufrates, 3.000 anos atrás, uma tipificação do que somos hoje, encheu seus vagões de ouro e prata, e a Bíblia diz claramente, com vagões cheios de bronze. E há um significado nisso, daqui a pouco eu falo dele. Encheu os vagões de bronze, toneladas e toneladas, levava de volta para Jerusalém, colocou em galpões. Você encontra isso em 1 Crônicas 18, versículo 3 a 8, e 1 Reis do 7 ao 13, por aí vai. Davi chegou a ponto de morrer, chamou seu filho Salomão e falou: eu não pude construir o templo, minhas mãos estão manchadas de sangue, mas vou te dar os desenhos arquitetônicos que Deus me deu. Deus foi o arquiteto daquele negócio, você constrói. Agora Deus, ele tinha um plano para aquele templo, ele tem um plano para a sua vida aqui também, viu? Quero que você saiba disso. Todos vocês aqui que estão nesse lugar hoje, Deus tem um plano para a sua vida, um diagrama para ela. É assim que Deus trabalha, não importa quem você é. Sua mãe talvez tenha sido prostituta, o seu pai talvez tenha sido um bêbado. Talvez você está sentado aqui nessa noite dizendo: eu nasci com tudo contra mim e eu nunca tive uma oportunidade. Jovem, menino ou menina, se você realmente se conectar com Jesus Cristo e der uma oportunidade a Deus em seu coração, Ele vai transformar você em algo.
Ele tem um diagrama, ele tem um plano e ele tem um plano espiritual para a sua vida. Aleluia. Davi disse: quero que você construa. Eu não vou poder construir, eu quero, mas não posso. Você constrói. Agora em 1 Reis 17, capítulo 7. 1 Reis capítulo 7, diz assim: depois que Salomão se tornou rei, a Bíblia diz: e enviou o rei Salomão mensageiro a trazer Hirão de Tiro. Estava em Tiro outro dia. Hirão não era o rei, tinha um rei em Tiro, mas não era esse Hirão. Esse era apenas um homem chamado Hirão. A Bíblia diz que ele era filho de uma viúva, representando o Espírito Santo. Filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, seu pai, um homem de Tiro, que trabalhava em cobre. Cobre é um sinal da humanidade. Você pode polir e vai brilhar, mas se você não continuar polindo, ele vai ficar manchado. Era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. O Espírito Santo é cheio de sabedoria para trabalhar em mim e em você. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra e formou 2 colunas de cobre. Olha o cobre aí de novo. 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 covados e um fio de 12 covados cercava cada uma das colunas. Deixa eu te explicar direitinho aqui. Ele trouxe esse profissional do bronze, tremendamente habilidoso e cheio de conhecimento, chamou a ele para trabalhar naquele bronze. Então o Hirão vai e ele vai até aos galpões, onde estavam onde estava o bronze, candelabro de bronze, maçanetas de bronze, batentes de bronze, todo esse bronze que Davi tinha trazido de Zoba e colocado em Jerusalém. Quero que você veja algo. Falando agora de uma forma figurativa, dá para imaginar o que aquela maçaneta batista falou para aquele candelabro metodista? E a batente episcopal, é ou não é? Não fique muito triste. Alguns aqui estão com a cara fechada já. Calma aí, gente. O que eles estão fazendo com a gente agora? Estamos salvos, estamos em Jerusalém, espiritualmente falando. O que estão fazendo com a gente agora? Eu sou uma maçaneta batista. Sabe o que é interessante? Toda vez que uso o nome de uma igreja, não importa qual seja, católica, Assembleia de Deus, episcopal, não importa, mandam cartas com ódio para mim. Olha, é como se eu falasse o nome, eu não gosto, eu te amo, gente. Glória. Alguns agora respiraram e se assentaram. Eu não quero que você saia daqui porque estamos trabalhando, como o Hirão trabalhou naquele bronze. O que estão fazendo conosco? Eu sou um candelabro de bronze faz muito tempo. Hirão, tira eles dali, tira dali, e a Bíblia diz que ele cavou uma vala, como se fosse uma trincheira. E é isso que tem que acontecer com você como cristão. Ser salvo é só o começo. Pegar um peixe é uma coisa, limpar é outra coisa. Ele tem muito trabalho para fazer em nós. Sabe por que Deus nos salva? Você sabe mesmo por que Ele nos salva?
Alguns de vocês diriam que Ele nos salva para nos manter fora do inferno, nos salva para ir para o céu, Ele nos salva para que sejamos pessoas melhores, etc. Isso tudo é verdade, mas não é bem essa razão pela qual Ele nos salva. Ele te salva, Paulo disse à igreja de Éfeso, para que você possa se tornar uma habitação de Deus através do Espírito. Ouviu bem? Ele te salva para que possa viver em sua vida. E pouco a pouco você vai largando a carnalidade, a sua carne, as coisas mundanas, as coisas que você gosta no mundo. E pouco a pouco você começa a se parecer cada vez mais com Jesus espiritualmente falando. E não há outra forma de fazer isso senão pelo Espírito Santo. Uma habitação de Deus através do Espírito. E é por isso que você tem igrejas que precisam de 15 minutos de intervalo entre a escola dominical e louvor, para sair e continuar apoiando a indústria de cigarros. É ou não é? Estou certo ou não? A parte de fora de muitas igrejas é tão ruim quanto a parte de dentro de uma boate um sábado à noite. É uma vergonha, é uma desgraça. Sabe por quê? Você ainda está no mundo. Somente o Espírito Santo pode te transformar no que você deve ser, e Ele tem um problema com você. Alguns cristãos são como aquele garotinho que tinha um cachorrinho velho e magro, um cachorro feio, muito peludo. O rapaz estava esperando o ônibus vir e falou: ô menino, esse cachorro é seu? É. Você gosta dele? Gosto. Que tipo de cão ele é? Ele é um cão policial. Ele falou: esse cachorro aí, magrinho e feio desse jeito, não é cão policial não, você tem certeza? Tenho. Ele é agente secreto. Tem muitos cristãos que são agentes secretos. Não dá para saber quando você olha para eles, estando perto deles, que são cristãos. Se você pudesse entender, viver para Deus é mais do que memorizar um versículo, ir para a igreja domingo de manhã, jogar uma esmola no gasofilácio e colocar seu nome na lista de uma igreja e falar que é cristão. Viver para Deus é glória e graça em Jesus Cristo, se tornando mais e mais como Jesus, mais e mais pensar no céu, mais e mais até que o Espírito vive em seu coração. Mas nós não acreditamos como você em nossa igreja. Bem, ouvi de um cavalo que morreu de sede quando estava dentro da água, mas ele não acreditava em água. O Espírito Santo não é uma denominação. O Espírito Santo não é uma Assembleia de Deus, ou batista, ou da Igreja de Deus, ou um Espírito Santo da Metodista, ou um Espírito Santo católico, ou um Espírito Santo da Quadrangular, ou pentecostal, ou seja como for, de onde for. Ele é Deus, e Ele não se importa com placas de denominações. Ele quer encher a sua vida, encher seu coração, encher a sua alma e encher o seu espírito. Sabe por quê? Porque Irão cavou aquela trincheira e colocou todas aquelas maçanetas, candelabros, batentes e tudo que era de bronze ali, no mesmo lugar. Depois de acender um fogo, a Bíblia diz claramente, com foles. Antigamente eles não tinham eletricidade, né? E tinham que apertar aquilo. E aí o sopro batia no fogo, e então fica aquecendo cada vez mais. Lembra quando João disse que ele te batizaria com o Espírito Santo e com
fogo, fogo, fogo. De repente, aquela maçaneta começou a ficar quente. E pouco a pouco, toda aquela obra, denominações, né, que estavam ali estabelecidas do mesmo jeito por vários anos, começaram a derreter. De repente, aquele candelabro que era tão bonito, né, em sua religiosidade, foi ficando cada vez mais quente e começou a derreter. Você está me entendendo? Você está começando a entender o que eu quero dizer? Está te perturbando, não é? Você pela televisão está até aí distorcendo a sua cadeira. Até que finalmente todos aqueles pedaços de bronze se uniam. Sabe o que Deus está querendo que você faça? Sabe o que Ele quer fazer com você? Ele está querendo fazer você perder essa ideia, essa identidade religiosa. Ele quer que você perca isso. Você está chateado com isso, não é? Você está naquela igreja a vida inteira, sua mãe estava naquilo, você está nela, você faz parte dela. Ele não quer que você amaldiçoe a sua igreja. Não queremos que você saia dessa aqui, vá para essa aqui. Não é isso que eu estou falando. Por favor, me entenda. Algumas pessoas acham que eu estou falando para pessoas mudarem de igrejas. É como mudar o rótulo fora de uma garrafa. Não muda o interior. Se tiver beterraba ali, ainda vai ser beterraba. Não importa se você colocar uma foto de batata ali. São beterrabas. Está me entendendo? Eu não quero tirar você da sua igreja batista e ir para uma igreja Assembleia de Deus. Eu não quero tirar você da metodista para quadrangular, ou da quadrangular para uma outra, uma luterana. Sem você estar no meio, eles já são cheios de problemas. Estou tentando te mostrar algo que você precisa entender. Você quer destruir a igreja? Não quero destruir igreja nenhuma. Precisamos de tudo que é a igreja que existe, mas o que precisamos mesmo é que os batistas tenham avivamento do Espírito Santo, os metodistas tenham avivamento do Espírito Santo, a Assembleia de Deus tem avivamento do Espírito Santo, católicos têm avivamento, presbiterianos tendo avivamento, até que se esqueçam das suas denominações, e então busquem a Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Você está entendendo? Eu pergunto, você está salvo? Eu sou batista. E você está salvo? Eu sou presbiteriano. Cada um tem uma forma de dizer, já viu? Você está salvo? Eu sou da Assembleia de Deus. Ninguém fala mais Deus é Deus. Entendeu bem? Está me entendendo? Igreja de Deus não dá risada não, que eu estou chegando, hein? Você é salvo? Se eu sou salvo, sou da igreja de Deus. Não estou nem aí que você é. Para Deus não importa o que você é. No momento que a trombeta de Deus tocar e a imortalidade vier sobre a mortalidade e a corrupção se vestir de incorrupção, e você entrar nos portais de pérola, não vai ser porque você é batista ou metodista ou católico ou da igreja de Deus ou Assembleia de Deus, mas porque você foi lavado no sangue do Cordeiro e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele está tentando te fazer como Jesus. Então quando eu te perguntar, ou alguém te perguntar se você está salvo, não vai ser Você vai saber o que é salvação de verdade, né?
É para isso que isso existe. O que você quer fazer? Nos tirar... Uma vez um pregador escreveu para mim, escreveu várias coisas terríveis. E depois falou que me amava. E olha, eu não me importei com o que ele falou, ele era um bom homem, eu amava ele. Nós nos amamos enquanto estávamos dando socos. Aleluia. Louvado seja Deus. Não estou tentando mudar ninguém de igreja. Estou tentando colocar algo em seu coração. E todos os candelabros e maçanetas, os batentes derreteram e se uniram. Glória a Deus. Você tem que morrer para o mundo, que era aquele túmulo. Vai te transformar na imagem dele. E quando irão aquele que trabalhava em bronze, filho da viúva, representando humildade, representando o Espírito Santo, quando ele cavou aquilo, descobriu que estava naquela trincheira, e ele olhou para o que estava ali, tinha uma coluna, o molde estava pronto, duas na verdade, duas colunas. Eu não vou tentar te falar dos nomes e por aí vai. Colocaram elas com cuidado, colunas grandes, e ficariam na frente do templo, as duas, feitas de bronze. Por que não ouro? Tinha muito ouro ali. Tinha uma razão para isso, e daqui a pouco eu te falo. Pegaram as duas colunas, com muito cuidado, e levaram para o templo, porque não podiam fazer barulho. Vagarosamente, aos poucos, pouco a pouco, levantando elas, e as levantaram, e no topo das colunas tinham capitéis, bem com abas grandes, vamos dizer assim, como fica no topo de um pórtico, e tinham 3 emblemas, correntes, mostrando que somos conectados a Jesus Cristo, romãs, esculpido ali, fruto do Espírito em nossa vida, e lírios, pureza, pureza, glória a Deus. Muito bem, nos dizem que aquelas duas colunas estavam ali, que quando viajantes vinham até Jerusalém, que muitas vezes se acampavam do lado de fora da cidade, pois a frente do templo estava virado para o leste. Se acampavam do lado de fora da cidade, próximo ao Monte das Oliveiras. E na manhã seguinte, antes do sol nascer, eles se levantavam, viajantes do mundo inteiro, peregrinos, por aí vai, e olhavam para o sol enquanto nascia em cima do Monte das Oliveiras, e os raios do sol batiam nas colunas de bronze polido, e dizem que era uma das vistas mais lindas que o homem podia conhecer. Enquanto aquele sol nascia e batia com tudo naquelas colunas, era como se a luz do sol multiplicasse por 10. Me escute. Nós não somos o centro ou a fonte
da luz. Aquela luz vem do sol da justiça, e Ele quer que reluza em nós e reflita em um mundo que está em trevas. Entendeu bem? Está entendendo? Refletir era o que Ele estava tentando nos mostrar, era disso que Jesus estava te falando. Farei de ti coluna no templo do meu Deus. Mais uma coisa antes de acabar. Se você estivesse naquela época, olhando para aquelas colunas, aquelas duas grandes, bem altas, na frente do templo, você então veria que no topo das colunas não chegavam no pórtico. Tinha uma abertura ali, geralmente as colunas seguram algo. Qualquer pessoa que trabalha em obra pode falar isso, mas essas colunas não seguravam nada. Não, Irão não cometeu um erro, as dimensões dele eram perfeitas, porque o Espírito Santo de Deus foi quem planejou. Ele estava nos dizendo que assim como aquelas colunas não eram necessárias para elevar o templo, eu e você não somos necessários para elevar o reino de Deus. Aquelas colunas estavam ali somente para um propósito: enfeite. Estavam ali para enfeitar. Nós estamos aqui nessa noite não porque o céu precisa de nós. Ele nos salvou porque Ele nos ama e Ele nos eleva como joias para que sua luz possa refletir em nós e brilhar em um mundo que está em trevas. Era disso que Jesus estava falando quando disse: aquele que vencer, farei dele, vou fazer dele uma coluna no templo do meu Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Senhor, nessa noite eu oro que exista uma fome que venha se desenvolver tão forte em toda a vida e em todo o coração, que os homens não fiquem satisfeitos até se tornarem coluna no templo de Deus. Oh Jesus, 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 de cabeça baixa e olhos fechados, quão cansados estamos nesse mundo, o seu vazio está tão vazio, não pode nos satisfazer, e Deus não precisa de nós, mas Ele nos ama tanto. Quantos aqui nesse ginásio podem dizer: Jimmy Swaggart, sei que eu estou salvo e eu não tenho a menor dúvida de nada assim, pela graça e pela misericórdia dele eu sei que estou salvo, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. E Jimmy Swaggart, eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero tudo que Ele tem, não importa o que o diabo, o mundo diz, não importa o que a religião diz. A religião pode dizer que isso é loucura e já acabou com os apóstolos, mas o diabo é um mentiroso e eu quero tudo que Deus tem para mim. Quantos aqui hoje podem levantar a mão? E eu não vou te envergonhar. Jimmy Swaggart, estou salvo, mas ainda não fui batizado no Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Levante sua mão. Levante bem alto. Levante sua mão em todo o ginásio. Levante sua mão bem alto. Levanta aí. Muito obrigado. Agora eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Todos se levantem. Se coloque de pé.
lá de cima, aqui dos lados, aqui na frente, no piso principal, em todos os lugares. Quero que você venha ficar de pé aqui. Lembre-se que não estamos aqui para dar um tapinha nas suas costas ou para gritar na sua orelha. Estamos aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Quero que você venha e fique de pé aqui. Por favor, pode cantar, Tomás.